participação da terapeuta ocupacional, psicopedagoga Ana Fernanda Galvão. Toda sexta-feira ela está aqui ao vivo, né, com a proposta de trazer aqui um tema importante para a gente poder debater e também para trazer aí a orientação adequada para a sua dúvida. É por isso que eu sempre falo aqui que o telefone fica disponível para a sua participação. 99326828, 99326228 é o telefone aqui da TV Candidez, que você fala com a equipe da TV Candidez e também com o programa Bom Dia Divinópolis. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, o número está na tela, 99326228, 99326228. A Ana Fernanda já está comigo ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez. Bom dia, viu, Ana? Seja bem-vinda mais uma sexta-feira aqui no programa. Bom dia, Prazer obrigada. te receber aqui. Prazer é meu. E hoje nós vamos falar sobre um tema, gente, pode dizer que é o problema do século, né? É um problema muito grave e que afeta muita gente e é importante a gente falar sobre isso aqui para trazer informação e conhecimento. A Ana vai falar sobre o manejo da ansiedade, né? Por isso que eu estou dizendo que é o problema do século, né? Porque a pandemia acabou impulsionando muito essa situação da ansiedade, né? Principalmente nas crianças, e é o foco e o tema da participação da Ana Fernanda Galvão, ao vivo agora no programa Bom Dia Divinópolis. Infelizmente, né? Falaram que é um problema do século, mas é uma realidade, né? A gente precisa de entender que os sentimentos, as emoções, eles fazem parte da nossa vida. Então, ter medo é normal, ter ansiedade é normal, sentir inveja, vergonha, vamos pensar aqui nas emoções que a gente falou semana passada, né? Então, é normal. O que desvia do padrão? O que passa a ser patológico? Quando essas emoções, elas disparam na gente efeitos físicos, mas principalmente impactam na nossa vida, né? Impactam nas nossas relações, impactam no aprendizado, no nosso trabalho. Essas emoções, elas existem para nos proteger. Por exemplo, ter medo é importante, mas o medo excessivo, ele causa limitações. Então, a gente tem esse entendimento, né? E saber nomear essas emoções. O que de fato eu sinto? Né? Se é difícil para a gente, adulto, imagina para as crianças, né? Então, manejar essas sensações, esses sentimentos, essas emoções, é fundamental para que a gente consiga viver bem. Dá para citar assim, as consequências, né, dessa ansiedade, principalmente nas crianças, né? Porque hoje não tem idade, né? Muitas vezes as crianças, ainda na infância, já começam a ter problemas em relação a isso. E isso traz consequências, né? Sim. Para a criança, o impacto principal vai ser no aprendizado, né? nas tarefas, no desempenho escolar, pedagógico, nas relações sociais, né? Na forma de estabelecer vínculo e na qualidade do brincar. Às vezes, essa criança que apresenta aí a ansiedade, ela vai apresentar alguns sintomas de rigidez cognitiva. O que é isso? Que é tudo do mesmo jeito, come sempre as mesmas coisas, vai sempre no mesmo lugar, toma banho do mesmo jeito, brinca sempre da mesma coisa. Então, uma criança que às vezes vai ser muito apegada na rotina. Às vezes ela pode fazer movimentos que a gente chama de estereotipados, né? Elas podem apresentar esse tipo de comportamento também. Então, o impacto no comportamento e no desempenho. Então, ela vai ter uma alteração em tudo, vai ter uma alteração na alimentação, na aprendizagem, no brincar, na socialização. Isso tudo vai ser impactado com a ansiedade patológica, né? E é importante os pais, principalmente, ficarem atentos, né, a qualquer situação que possa identificar o problema, porque isso causa um conflito muito grande dentro dos sentimentos, né? Sim. E isso é um sofrimento muito grande, principalmente para as crianças, para os adolescentes que enfrentam a situação da ansiedade. Sim, né? Alterações de sono, né? Essas alterações de comportamento. A gente sabe que dormir bem é muito importante, né? Dormir bem é importante para aprender, é importante para relacionar. Então, vai ser impactado negativamente por essa emoção que vai estar de alguma forma exacerbada. E a gente pode pensar também nos sintomas físicos, né? Sudorese excessiva, ali alteração do ritmo cardíaco, alteração da respiração. Então, sintomas físicos, orgânicos também podem aparecer. Mas é importante a gente lembrar que não são só eles, né? Às vezes
sinais sutis. A gente precisa sempre se atentar ao pequeno, ao simples, porque tudo começa do começo, né? Eu ia te perguntar até justamente sobre isso. São muitas situações, né, que envolvem a ansiedade, né? Então, como identificar sinais, né, já que são tantos? Principalmente na criança, quando ela é muito pequena, a gente precisa de avaliar a forma de brincar. Principalmente isso. A gente fala na clínica a qualidade do brincar. Essa criança, a criança geralmente ela tem um repertório de brincadeiras. Ela brinca de casinha, brinca de boneca, brinca de carrinho, brinca de jogo, brinca com o colega, pega as panelas da mãe, né? Isso é um repertório amplo de brincadeira. Às vezes essa criança começa a brincar sempre da mesma coisa, do mesmo jeito, sem variar muito esse repertório, né? Sem ampliar muito esse repertório. E isso é um impacto negativo, porque a criança aprende através do brincar. É através da brincadeira. A gente vai percebendo também alterações no sono, alterações na alimentação, resistência à socialização, resistência a mudar de rotina, né? Um apego excessivo a rituais. Então, esses são sinais pequenos, que eles começam pequenos, mas eles podem se tornar grandes. Então, é importante a gente estar atento para atuar precocemente, né? Eu disse, né, que o telefone fica sempre liberado para sua participação, 99326228, né? Se você tem alguma dúvida, fique à vontade para encaminhar a pergunta. Vou até trazer aqui a dúvida da Fátima, lá do bairro São Judas. Ela está dizendo que a filha é adolescente e de uns 2 a 3 meses para cá ela começou a roer muito as unhas, e rói demais até chegar, até chegar a machucar os dedos, né? Isso pode ser um sinal de uma crise de ansiedade? Isso pode ser um sinal de uma crise de ansiedade, mas isso sozinho não caracteriza a ansiedade patológica, né? Então, a gente precisa de aliar esses sintomas a outros sintomas. Então, eu estou vendo que meu filho está ali roendo unha, ou está comendo de forma excessiva, ou está comendo muito pouco, ou está dormindo pouco. Eu estou vendo esses sinais. É importante a gente pensar que quando a gente fecha um diagnóstico, são vários sinais. Um somente dificilmente vai caracterizar aí um transtorno de ansiedade. Então, quando ela rói unha, por que ela rói unha? Porque pode ser, por exemplo, que aí seria uma outra pauta, né? Mas pode ser uma busca sensorial, que é um outro tipo de diagnóstico. E pode ser uma mania também. A gente precisa de avaliar sempre o contexto, sempre o conjunto aí do que se apresenta, né, no ambiente. Eu tenho a participação do Ricardo, lá do São Simão. Ele quer saber o seguinte: o uso excessivo de tela aumenta a ansiedade? Aumenta. Aumenta sim, aumenta a ansiedade em todos os sentidos. Tanto no sentido de querer tudo muito rápido, né? A gente sabe que aí essa timeline aí, ela é curta e ela é infinita. E a gente quer consumir esse conteúdo muito rápido. E isso é ansiedade. E a gente sabe também que gera um outro tipo de ansiedade, que é a comparação. Quando a gente vai para uma rede social, que a gente vê a vida de uma outra pessoa, isso também pode gerar algum tipo de ansiedade. Para a gente dar conta de lidar com isso, principalmente a criança, ela precisa de estar muito fortalecida na sua autoestima. Aí ele está até perguntando aqui se tem alguma dica, alguma orientação, como dosar isso, né? Como evitar um pouco esse excesso, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela contraindica o uso de tela antes dos 2 anos de idade. Então, até os 2 anos de idade, a dose é zero. Né? É zero, né? Tem muita gente agora que arrepiou os cabelos. É zero. Exatamente, é zero. Até os 5 anos, 1 hora por semana. O que é realmente indicado, né? E não existe joguinho educativo, né? Isso não existe. O que faz com que a pessoa se desenvolva é o contato com o outro humano, é o olhar do outro humano, de aprovação, de reprovação. É isso que faz com que a gente se desenvolva. Então, joguinho educativo não traz nenhum tipo de benefício social. E saber conteúdo sem aplicar isso socialmente é inválido, né? E aí, depois, para os adolescentes, é sempre indicada a supervisão.
que esse meu filho acessa, que tipo de conteúdo é esse, com quem ele conversa. Celular de adolescente não tem senha. Celular de adolescente tem que estar liberado para os pais. Então, isso é uma coisa importante, um ponto importantíssimo. Supervisão do adulto. O Casé fala muito isso, né? O promotor da infância e juventude. Celular para pai e mãe não existe senha, né? Tem que monitorar o tempo todo, né? E para os pais dos menores, né? A dica é estimular outras brincadeiras, né, Ana? Aproveita esse momento, estimula outras brincadeiras, né? É isso mesmo. Para tirar da tela, né? É uma alternativa mais saudável. A gente fica num discurso, né, de na minha época não era assim, na minha época era de outro jeito, mas a gente não dá essa oportunidade para os nossos filhos de fazerem assim como fazíamos lá na nossa época, né? Quem anima, fala assim, vamos lá todo mundo da sala brincar lá em casa, né? A gente também não quer fazer isso, porque a gente também não quer desgrudar da tela, não é isso? Quem pensa em um exemplo de, vem cá, agora nós vamos fazer a hora da leitura. Agora nós vamos sentar para a gente colorir juntos. Agora nós vamos sentar para a gente cuidar das plantas. A gente faz isso, a gente insere o nosso adolescente na rotina. O nosso adolescente é aquele que fica lá no quarto, recebe o prato na cama, come dentro do quarto, faz tudo dentro do quarto. Quem é o nosso adolescente? Então, isso é importante, né? Vamos inserir esse adolescente na rotina, que tem lixo para tirar, tem vasilha para lavar, né? Ele faz parte daquela casa e daquela família, é importante ele fazer parte. E educação é exemplo, né? Então aquele papai, aquela mamãe que o filho tá assim, papai, larga o celular, mamãe, larga o celular, é um sinal de alerta, alerta máximo, né? E aquela outra questão de quando eu chego em casa o comportamento dele piora. O que será que ele está querendo te dizer com aquele comportamento, né? Ficou perto da mãe e do pai, ficou custoso. Por quê? Ele está tendo a atenção que ele esperou para ter o dia todo? Ou será que você está realmente ali nas telas respondendo outras pessoas? Né? A resposta é ali, para a nossa família, é ali dentro. Reflexão importante para todo mundo, né? Essa é a proposta aqui do programa Bom Dia Divinópolis, trazer toda sexta-feira, né, uma orientação importante para você, né? Inclusive, né, a Ana Fernanda está sempre disponível para atender todo mundo. A gente deixa o Instagram aí na tela, né, para que você possa também tirar a sua dúvida. Muito obrigado, viu, Ana, pela participação. E eu reforço que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. A gente deixa sempre a entrevista lá disponível, porque você consegue rever a entrevista e ela também serve de orientação para outras pessoas, né? E a gente sempre deixa também uma orientação para você